Daniel, uma vez depressivo, uma vez curado, ela pode voltar? Pronto, aí é o grande, vamos dizer assim, a grande agulha da psiquiatria, da saúde mental como todo. Existe cura, né? É um debate. A maioria das pessoas tem controle, outras conseguem. Mas eu acho que o que é mais importante é o cuidado, a assistência e sempre estar se avaliando. Há muitos casos de pessoas que passaram por um tratamento, mas não conseguiram fazer o tratamento correto e conclusivo, e achando que estando bem, não voltaram a essas intervenções. E aí, daqui a 1 ano, 2 anos, ou 6 meses, 1 ano, 2 anos, voltaram de novo. Então, é muito relativo. Se a pessoa for tratada direitinho, né, seguindo todos os padrões de orientações terapêuticas, medicamentosas e etc., pode ser que ela se cure. Outras não, outras se controlam, né? Porque assim, veja como é complexo o tema e é tão gostoso assim trabalhar, né? Porque é tanta informação, depende do tipo. Existe uma depressão chamada distimia. Pronto, aqui existe casos na região de pessoas que fazem mais de 30 anos que têm depressão, mas não significa que vai suicidar. Eu conheço muitas. Mas mantém um controle. Né? Tem pessoas que estão deprimidas, numa depressão talvez leve, mas conseguem ainda arrumar a casa, conseguem ainda pôr trabalho. Né? Tem pessoas que têm a depressão bipolar, que oscila, ora se isola, ora às vezes até trabalha. Enfim, é muito complexo essa questão aí. Mas há possibilidades de tratamento, de uma cura. E se desenvolve em vários caminhos, né? A gente escuta muita gente dizer, fulano de tal tem pânico. E depende muito da estrutura sua, da estrutura interna. Depende muito de mim. Isso não pode nem generalizar. Cada pessoa... A gente de saúde mental fala de uma expressão chamada idiosincrasia. Idiosincrasia são aquelas características próprias de cada indivíduo. Então, a doença mental, ela tem a ver com as características internas da pessoa. A depressão minha não significa que é a mesma depressão de fulano e cicrano. Cada pessoa tem um jeito de reagir. Por exemplo, se a gente for fazer um relato histórico ou uma pesquisa dos grandes expoentes, né, dos educadores, artistas, escritores do país, vai encontrar um monte de pessoas aí que eram depressivas, mas não era por causa da depressão que elas não deixariam jamais de escrever. Né? Pesquisar aí, vocês vão ver que é bem interessante. Carlos Drummond de Andrade foi considerado um depressivo, mas escreveu brilhantemente. Ou seja, as pessoas que têm alguma habilidade cognitiva, elas levam vantagem, porque eu uso aquilo que eu sei para deslocar meu sofrimento. Então, se eu pinto, se eu desenho, se eu sou um escultor, eu levo vantagem de um cara que, desculpa a expressão, que de repente não tem essa criatividade. As pessoas criativas, elas têm os recursos próprios. Agora tem que fazer uso disso. Enfim, cura, cai na mesma questão da doença e aliás, saúde e doença, né? O que é patológico, o que é doença. É relativo. Tem pessoas que se curam e dão um testemunho que se curou, pronto. Outras precisam de mais terapia, ora precisam de medicação e assim por diante. Daniel, a gente sabe que isso é um problema que ele é complexo demais, né? A gente, ser humano, vocês que estudam toda essa linha, você passou aí por psicologia, filosofia, como você já, teologia, você é um cara de um autoconhecimento, né? E a gente sabe que há uma resistência, às vezes, por parte de muitos, contra o tratamento. E aí, Daniel? Isso aqui é terrível, né? Porque o tratamento veio para abrir a possibilidade de eu me ajudar. Agora, se eu não acolho, se eu não estou aberto, então isso vem com uma consequência terrível, porque eu me fecho e a doença aumenta o nível da doença, aumenta a quantidade de sintomas, e daqui a pouco eu estou vegetando, perdendo o sentido para a vida. Então é importante a busca, se abrir para buscar esses profissionais, que são profissionais que atuam, né, no seu cotidiano, na sua formação obtida, nas experiências clínicas, trazem um alento, trazem informações e caminhos técnicos
terapêuticos, por exemplo, né? Existem vários tipos de terapia, vários tipos de recursos utilizados, que a pessoa se abra. Tem a questão aí cultural, né, sociocultural. Eu não vou para um psicólogo porque eu não sou louco, não sou doido. Os né? outros vão saber. Os outros vão saber. Pelo contrário, a psicologia, no seu código de ética, tem lá um princípio fundamental, que é a questão da confidencialidade. A questão do sigilo. Nenhum psicólogo pode quebrar, a não ser por uma questão jurídica, e mesmo assim o psicólogo tem autoridade e autonomia para dizer o que pode dizer. E entre o psicólogo e o paciente, o que é mais sagrado é o sigilo. Então, assim, não tenha medo, procure ajuda. Claro que cada profissional tem um jeito de ser. Eu fui a um psicólogo, uma psicóloga, não gostei. Eu fui para esse e gostei. Ora, você vai se identificando. Mas o importante é isso. Se eu passo por um problema, que eu acho, inclusive, até... Às vezes eu nem sei se tenho depressão. Né? E eu preciso do outro, para que o outro me diga, a partir da sua técnica, da sua ciência. Eu penso dessa maneira. Se nós buscássemos... Aliás, se nós estivermos sempre abertos à ajuda do outro e confiando nesse outro que é profissional... devolvendo ou apresentando a ele as nossas angústias, a gente vai receber esses caminhos. Porque o tratamento é caminho, é uma metodologia, é um caminho. Então, os caminhos são esses, os caminhos estão aí. Agora eu tenho que buscar. E se eu não tenho coragem, a família minha tem que me ajudar. Não me taxar de louco, isso é frescura, isso é não sei o que lá, isso é... Né? Enfim, essas coisas que a gente vê no senso comum. Ô Daniel, eu já ouvi falar e você sabe que na sua linha profissional você lê muito, você pesquisa muito, e não é diferente para a gente comunicador, né? Eu até conversava em off com você, eu dizia, a gente comunicador é meio papagaio, né? Só que a gente tem que ser um papagaio com conteúdo. Eu não posso abrir minha boca para falar determinado termo que eu não conheça. Eu preciso, antes de ler, procurar pessoas que são profissionais daquela área para poder comentar, né? E eu via, não sei se você vai responder, porque eu vi um psiquiatra, né, diferente do psicólogo. E o questionamento que às vezes ele é feito é em relação à medicação. Olha, uma vez eu tomando remédio para curar minha depressão, eu vou tomar esse remédio para o resto da minha vida? Eu vou mais adiantar para você. E ele dizia que você fazendo um tratamento direito na parte da medicação, ele dura seus quase 3 anos e você vai estar curado. Eu estou colocando você, depois você organiza, né? Se você não fizer isso, esse tratamento, dentro do que está sendo colocado, dentro daquele caminho correto, que seria se utilizar, sei lá, dos 3 anos, e você tendo que recomeçar, e talvez você tenha que arrastar para 5 anos. 5 anos corrido. E depois desses 5 anos, se você não fizer esse tratamento, nesse acompanhamento medicamentoso como é colocado, talvez você tenha que tomar para o resto da vida. Você pode fazer alguma colocação? Há as possibilidades e abordagens no campo da psicofarmacologia. Mas a gente sabe, de modo assim, mais amplo, que toda medicação ela tem que ter um efeito dentro de um processo de tratamento. Às vezes, nem sempre um antidepressivo vai servir para potencializar a remissão dos sintomas meus. De repente, um tipo de antidepressivo não resolve, né, e de repente outro tipo resolve. Por isso que essa linha psiquiátrica ela é uma linha também de pesquisas, de testes. De repente, o profissional orienta para uma determinada medicação e usa 2, usa 3, até que um dia, que nessa fase, nesse processo, o meu cérebro consiga absorver o fármaco ideal. É relativo, por isso que tem pessoas que tomam 3, tem pessoas que tomam muito mais, tem pessoas, mas existem informações importantes nessa bioquímica. Todo tratamento ele tem o seu tempo. Existem pessoas que precisam alongar muito mais, porque não respondem ao fármaco adequadamente. Tem pessoas que precisam, como eu falei, precisam de um tratamento farmacológico, psicofarmacológico, né, que é o psiquiátrico, e junto com a terapia, né, terapia.
Não pode desmembrar isso. O que acontece aqui na nossa região? A maioria do público que faz uso de psicofármaco não busca tratamento psicológico. Isso é um fenômeno muito alarmante. Existe um número de milhares de pessoas, centenas de pessoas na região que tomam diazepams, né, os Rivotris, né, da vida, mas nunca passaram por uma avaliação psicológica. E isso é algo que é crítico, porque as pessoas estão se automedicando ou buscando a medicação e esquece que o tratamento não é só medicamentoso. Por isso que demora tanto. Por isso que tem lógica em pessoas passarem mais de 5 anos só com medicação. O ideal não era a medicamentização, porque a medicalização tem que entrar no momento onde eu não consigo, o meu corpo, a minha neuroquímica cerebral não está fazendo o efeito para estabilizar. E claro que é importante, mas tudo tem que ser em conjunto. Tem pessoas que estão reagindo a um antidepressivo. Um depressivo, quando ele passa de uma semana, mais ou menos aí talvez 2 semanas, começa a fazer efeito. E as pessoas, quando vai começar o primeiro dia de efeito, deixa. Quer dizer, tem que ter muita paciência, muita orientação para que não deixe o tratamento imediato. Tratamento, às vezes, dura muito tempo, de fato. Tem pessoas que, dependendo da depressão, por exemplo, uma depressão reativa, pode ser tratada, inclusive, em 6 meses. Tem pessoas que podem ser tratadas só com psicoterapia. Outras necessitam. Então, depende muito das metodologias, das abordagens que estão sendo utilizadas. O processo medicamentoso, às vezes, uma pessoa com depressão, ela é orientada a tomar um antidepressivo e também um ansiolítico. E, às vezes, até um repositor vitamínico, né? Um complexo. Enfim, várias substâncias farmacológicas para agir no sistema neurológico. Mas o que você falou são os tipos de abordagem, realmente tem isso também.